Mas lembra o pessoal deles ver o podcast anterior de adoração, porque talvez eles estão começando a ver por eles. Olá, estamos começando mais um podcast do canal Além da Cruz e vamos falar hoje a respeito do tema salvação. E eu começo já perguntando, de onde vem essa ideia de que salvação é pela graça? Da Bíblia. Da Bíblia? De onde? O princípio de salvação pela graça ele não começa, como muitos pensam, no Novo Testamento. O princípio de salvação pela graça ele já começa desde a criação do mundo, desde lá do Gênesis, quando já dá aquela primeira profecia, a gente já tem uma pontinha do que seria essa graça. Que o conceito principal que a gente pode falar sobre salvação, só que a pergunta é, salvos do quê? Do que afinal que a gente está salvo? Do pecado, Da morte eterna. da morte. Do pecado, da morte? Mas e se uma pessoa perguntar, olha, o que é pecado? Porque, claro, morte a pessoa sabe o que é, né? Mas e pecado? Transgressão Acho da que lei. é transgressão da lei. Pecado é definido como transgressão da lei, tá? Então, todo aquele que comete uma falha, comete um erro, então ele é passível de morte, porque ele pecou, porque ele cometeu um pecado, é isso? Sim. Então, toda pessoa que comete uma falha, ela acaba sofrendo essas penas. Só que onde que nós temos, vamos dizer assim, a lista das falhas? Porque, por exemplo, se eu... Os 10 mandamentos são onde mostra, né? Porque a lei, no caso, são os 10 mandamentos, entendeu? Quando a gente transgride a lei, é quando a gente transgride esses mandamentos que Deus deixou para nós. Agora, isso daí eu acho curioso que a gente tem os 10 mandamentos, né? Mas também nós temos não é só os 10 mandamentos, a própria definição a numerologia bíblica, 10 significa mínimo, ou seja, os 10 mandamentos é o mínimo do que a gente pode fazer. E nós temos também outros tipos de transgressão que fogem, né? Outros tipos de pecados que não estão ali classificados. Como a mentira, por exemplo, que não está nos 10 mandamentos. É falso testemunho, não é não? Falso testemunho é quando você aponta para o seu próximo, mas e quando você não está apontando para o seu próximo e fala uma mentira da sua vida própria? Faz sentido. Não existe Outros o exemplos. Não mentirás, né? Não mentirás, mas eu acho que também, se você entrou na coisa do falso testemunho, eu acho que os 10 mandamentos, cada mandamento ele abrange algo muito maior. Não só aquilo que ele está querendo passar a princípio, mas também algo muito ali. Sim. Não só mentira, né? Vale pra calúnia, fofoca. Sim, acho que não. o espectro é grande, né? Porque nos 10 mandamentos não fala sobre fofoca, mas em Provérbios tem um verso lá que fala sobre fofoca e tal, sobre essas coisas que Deus não deixou nos 10 mandamentos, mas deixou não dica, né? Como eu posso falar? Como um alerta para nós em relação a isso. Os 10 mandamentos é tipo basicamente a base, né? Tem os 10 mandamentos, mas tem várias outras coisas que abrangem o que você pode transgredir, né? Não pode transgredir no caso, mas a lei base, os 10 mandamentos. Sim. E o princípio de tudo, dessa questão de... O que a Bíblia define? Como que começou essa questão do pecado? Porque podem ter pessoas que têm aquela dúvida, né? Tá, mas foi Deus que criou o mal, foi Deus que criou o pecado, como que isso aconteceu? Eu já vou entrar para o tema um pouco mais difícil, né? É Deus responsável pelo pecado para depois propor uma salvação para o ser humano? Não, eu penso que não. Eu penso que o responsável pelo pecado, porque vamos tentar primeiro entrar de como surgiu o pecado. O pecado ele surgiu no céu com Lúcifer, no coração de Lúcifer. Então, a culpa pelo pecado é do próprio Lúcifer, porque Deus ele não colocou a semente da inveja e do ciúme no coração de Lúcifer. O que fez brotar essa semente da inveja e orgulho no coração de Lúcifer foi ele próprio, ele foi alimentando esse desejo. É a mesma coisa de nós, quando nós pecamos e nós alimentamos esse desejo, nós não conseguimos parar e nós continuamos nesse desejo muito tempo.
Então eu penso que a culpa não é de Deus, e sim a culpa daquela própria pessoa, que no caso Lúcifer, que cometeu o primeiro pecado. Livre-arbítrio, né? Eu acho que como nós temos a escolha de fazer o que nós queremos hoje, da mesma forma Satanás tinha no céu. Lúcifer, né, no caso, tinha no céu. E os anjos também, porque não foi só Lúcifer que desceu para a terra. 1/3 do céu também desceu. Então, essa escolha, ele tinha, e eu acho que o pecado, né, proveio do coração de Lúcifer. E não Deus implantou isso, porque Deus deixou a escolha deles fazerem o que eles quisessem, né? E Satanás Lúcifer já tinha um posto bem alto, então aquilo foi crescendo, foi criando na mente dele, eu quero ter mais, eu tenho potencial para ser mais do que Deus, do que Jesus, mesmo sendo criado. Ele sabia disso, ele sabia da posição dele, mas ele queria ser mais. Então isso foi alimentando na mente dele e criando essa soberba de querer ser mais. Uhum. Tem até, quando eu comecei a estudar um pouco sobre esse assunto, eu fiquei com a dúvida assim, mas Deus ele não é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele já não sabia que Lúcifer ia pecar, entraram essas coisas assim na minha mente, não sabia que Lúcifer ia pecar, que mal ia entrar no pecado, porque ele já não, como ele sabia disso, ele não criou Lúcifer, entendeu? Não precisava nem ter criado Lúcifer. Nem matar, vamos dizer assim, né? Era só não ter criado. Então, isso também. Para evitar toda a situação. Com certeza. Mas eu até fiz esse questionamento para um pastor há um tempo atrás, quando eu estudava na EDESA. Ele falou assim que Deus ele prefere não olhar para o futuro, entendeu? Ele prefere olhar para o nosso presente. É uma coisa como se fosse um DVD de um filme, e aí você pode passar para o final do filme e já saber o que acontece. Só que Deus ele não faz isso. Ele está só lá no filme, assiste o filme desde o início até o final, entendeu? Então ele deixa o livre-arbítrio para você, mas você que acaba escolhendo. Ele não, no caso de Lúcifer, né? Ele sabia que Lúcifer ia pecar, logicamente, né? Ia começar com pecado, mas ele preferiu deixar, entendeu? Não interferir nisso, não olhar para o futuro em relação a isso. Eu penso também que é como se fosse a questão do aborto da mulher. Ali Deus ele já tinha a ideia de criar Lúcifer, só que Deus, como ele vê o que vai acontecer no futuro, ele vê assim, não, Lúcifer vai pecar, eu não vou criar ele não. É a mesma coisa da mãe. A mãe está com o filho dentro da barriga, o filho ainda está sendo gerado, como o Lúcifer já tinha sido gerado na cabeça de Deus, só que a mulher resolve abortar. Essa é uma prática certa? Polêmica. Não, essa é uma prática certa, assim, não é uma forma de matar a criança? Então, atualmente a lei proíbe o aborto. Então é como se Deus ele tivesse matado Lúcifer antes da existência de Lúcifer, antes de Lúcifer sequer poder mostrar que ele era leal a ele. Então a lei da liberdade seria uma falsidade e isso ia contra o próprio caráter de Deus. São dois termos bem representativos dentro da Bíblia, né? O chamado livre-arbítrio e o que nós conhecemos também como a lei da liberdade, que está lá em Tiago. Realmente, Deus ele nos dá essa livre escolha e realmente seria estranho da parte de Deus, pelo menos é aquilo, a gente muitas vezes também questiona coisa que não faz tanto sentido a gente questionar, mas Deus poderia ter feito sim, só que eu vejo pelo menos como um ato de misericórdia, onde Deus ele deixa essa livre escolha para o ser humano, assim como deixou para Lúcifer, para todas as criaturas. Existe essa livre escolha sim, mas dentro desse conceito de salvação, beleza. Lúcifer foi lá e pecou, ele cometeu o primeiro pecado. Depois a gente vai para Gênesis, onde a gente descobre que Adão e Eva foram os dois seres humanos, os dois primeiros a cometerem esse ato de pecar. A partir disso, o que a gente pode falar relacionado à salvação? Porque basicamente o que Paulo escreve, que quem nos livrará da garra dessa morte, ou seja, quem nos livra desse castigo, onde que teria esperança? Para mim, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio até o princípio dos evangelhos ali,
Claro que tem vislumbres da vinda de Cristo, tem. Só que quando nós vemos a natureza humana sendo relatada, até mesmo nos chamados heróis da fé, como por exemplo Davi. Davi ele foi um exemplo. Só que ele acabou errando muito, e a Bíblia não omite nesse sentido. Não omite essa informação, né? Para que ele pareça um super-homem, alguém que não falha, que não erra. Mas também é curioso perceber que quando a gente vai nesse Antigo Testamento, basicamente para mim é apresentado que não existe tanta esperança. A esperança é algo futuro que pode vir, a salvação ela pode vir até o homem. Claro que existia o sacrifício dos animais, mas não havia algo assim palpável. E aí quando nós começamos no Evangelho, a gente começa com as boas novas. Que boas novas são essas? Quem que é apresentado na Bíblia como a solução para esse problema do pecado? Jesus. Porque no Jardim do Éden, Deus tinha falado, se comer do fruto, né, ia morrer. O salário do pecado é a morte, né? Todo mundo sabe disso. Mas aí, Deus, quando Adão e Eva pecaram, Deus pensou no plano, né, da salvação. Que o único jeito de... Mas você acha que ele pensou isso na hora que eles pecaram ou antes? Aí eu não sei. Mas sei que depois de Adão e Eva pecar, Deus começou com esse plano, né? E... Colocou em prática. Colocou em prática de levar Jesus, trazer, né, Jesus aqui à Terra. E o único jeito de conseguir vencer a morte era a própria morte, né? E a única pessoa que podia fazer isso era o próprio Filho. É algo realmente importante, porque a gente descobre Cristo vindo como a solução para todos esses problemas. E aí vem toda aquela representação lá de Gênesis 3,15, se eu não me engano, que apresenta a primeira profecia relacionada a Cristo, onde apresenta aquela questão da ferida, né? Que a serpente ferirá o calcanhar e o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Ou seja, o filho da linhagem, da geração de Eva, que foi Cristo, iria ferir por definitivo a serpente. E a ferida que a serpente causaria, que Satanás, né, em analogia, causaria a Cristo, seria uma ferida no calcanhar, ou seja, uma ferida que não mata. Ela machuca, ela dói, ela fere, mas ela não mata. Então realmente vem sendo apresentado desde Gênesis para o ser humano uma solução, só que essa solução se torna palpável, ela se torna realmente apresentada em sua literalidade através de Cristo, através do nascimento. Só que me surge uma dúvida, se a salvação ela é pela graça, o que nos faz cometer boas obras, por exemplo? Porque se eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer mais nada, então basta simplesmente eu aceitar Cristo e continuar seguindo a minha vida da maneira como eu quero. Isso está certo? Não, porque eu acho que a partir do momento que você aceita a salvação pela graça em Cristo, você vai querer obedecer a Cristo. Então, quando você obedece, a mudança na sua vida também é perceptível. Porque você não vai ser a mesma pessoa que cometia os mesmos erros, fazia as mesmas ações erradas. Você, depois da salvação, não vai ser só um momento, um flash de luz que vai acontecer e depois vai sumir. Aquilo, para poder ficar vivo ainda, eu acho que a salvação, ela é diária. Todo dia, você deixando o seu eu para trás e aceitando Cristo, você tem a salvação real. Eu acho que em relação, antes de você falar, Rafa, em relação às obras, eu acho que todo mundo aqui tem um propósito, entendeu? No caso, nós cristãos, nós temos o propósito de ir para o céu. E a gente precisa fazer esse trabalho. Esse trabalho é mostrar Jesus às outras pessoas. Mesmo que a gente conheça Jesus, a gente não tem que guardar isso só para a gente tem que demonstrar às outras pessoas. E à medida que a gente aceita Jesus, vai conhecendo mais Ele, a gente não consegue segurar isso para a gente quer espalhar para o mundo. Eu acho que essa é a nossa missão. Nossa missão é também
espalhar Jesus, é fazer a obra dele aqui na terra. Eu gostaria Por isso que de eu acho que ler- a obra tá junta com... Gostaria de ler Tiago 2, a partir do verso 17, está escrito assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, é basicamente isso que vocês falaram mesmo, porque a fé é acreditar, é confiar, é crer naquilo que você não consegue tocar naquele momento. As obras, digamos assim, é aquilo que mostra que você realmente crê. Se você não tem boas obras, você mostra que você não crê em Deus, porque todo aquele que crê em Deus de verdade, aquele que tem comunhão com Cristo, ele tem que praticar boas obras para mostrar que ele é filho de Deus. É que nem você falou da questão da missão. Nós temos que fazer a missão também para mostrarmos que nós somos filhos de Deus. E naquele livro que eu estava lendo lá, falou assim que à medida que a gente passa tempo com Jesus, nosso caráter vai mudando ao caráter dele, entendeu? Então, eu acho que qualquer pessoa que passa tempo com Jesus, que busca ele, vai parecer com ele ao decorrer do tempo. Então, à medida que você se parece com Jesus, você vai demonstrando também à medida no seu jeito de agir, no seu jeito de falar com as pessoas. Você vai falar sobre Jesus, você vai demonstrar Jesus e as outras pessoas vão ver isso. Isso também é uma obra, assim, entre aspas. Tem um texto que eu gosto muito quando a gente conversa com relação a essa questão de fé e obras, que ela usa exatamente essa definição. Ela usa as duas palavras para definir a vida do cristão, que é Efésios 2, 8, 9 e 10. Que diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação ela é pela graça, mediante, através da fé. Ou seja, a salvação ela é através da graça, sim. Só que, por que ela não é por obras? Por um simples motivo. Se eu tivesse no céu através das minhas atitudes, se eu fosse, vamos supor, se eu fosse uma pessoa muito boa e eu conseguisse a salvação por conta disso, eu iria chegar no céu e iria dizer: olha, Jesus, eu agradeço que você salvou os outros, mas eu consegui minha salvação por conta própria. Ou seja, não faz nenhum sentido daquilo que é apresentado na Bíblia. Mas o verso 10 também, ele conclui mostrando por que nós somos criados, por que Deus nos criou. Às vezes a gente passa por dificuldade, a gente passa por tristezas, e a gente pode cair nesse pensamento de: poxa, por que eu fui nascer? Mas o verso 10 diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós fomos criados em Cristo, nós fomos criados por Deus para as boas obras. Ou seja, a nossa criação, a base do nosso DNA é sim trabalho, é sim obras, mas não as obras no intuito de buscar algo para nós, mas nós fomos criados para as boas obras. E que boas obras são essas que são apresentadas na Bíblia? É exatamente a ajuda ao próximo, o auxílio ao necessitado. A pregação do Evangelho, sim, eu vejo como algo crucial, vejo como vital, na verdade. Só que pregação do Evangelho sem auxílio ao próximo é algo totalmente vazio, na minha opinião. A gente chegar e dizer: ó, amigo, Jesus te ama, e ir embora, sendo que a gente sabe que a pessoa está passando fome, não faz sentido nenhum, entendeu? Então, as obras elas estão num nível diferente do que a graça, porque a graça ela sim envolve salvação. Agora, as obras não tem nada relacionado com isso. Tem uma certa relação no sentido de que, já que Cristo me deu a salvação, então agora eu vou fazer aquilo que Ele pede. Só que isso não vai me trazer a salvação. As atitudes não me trazem a salvação, mas sim a aceitação e a entrega de coração. As obras elas seriam o resultado, então, da salvação, porque você aceitou a Cristo. Então as obras seriam o resultado disso. As obras elas são apresentadas como resultado daquele que foi salvo, né? Por isso que hoje a gente vê muita pessoa dizendo: olha, fulano é uma pessoa diferente. Aquele lá é cristão, aquele não é.
Claro que isso daí são estereótipos, mas dentro da própria cultura em que nós vivemos, a própria atitude ela expressa algo diferente. Dentro de uma cultura diferente da nossa, a atitude de uma pessoa que vive naquela região, quando ela conhece a Cristo, ela se acentua em certos pontos, ela se torna um pouco diferente. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que eram de um jeito e depois acabam mudando. Só que essa mudança, e a gente tem que ter ciência disso, não é uma mudança de uma hora para outra, da água para o vinho, como a gente costuma dizer. É uma mudança gradual, é um processo. E esse processo a gente dá o nome de santificação. É um processo onde aquilo que eu aprendo sobre Cristo, eu vou colocando em prática. E eu posso errar? Posso. Porque aí que me surge também o outro questionamento. Se Cristo morreu por mim e eu aceitei Ele e eu fui batizado, quer dizer que eu não vou pecar mais? Não, porque a gente Tá no mundo de pecado, né? e a gente não foi santificado por completo, porque a gente aceitou a salvação. Mas, infelizmente, a gente ainda vive nessa terra e o pecado ainda está enraizado na gente. A nossa escolha é não dar poder para o pecado tomar conta da nossa pessoa. É a partir disso, né, depois do batismo. Eu acho que a santificação ela se revela quando a gente não dá a atenção, vamos dizer, ao pecado e escolhemos servir a Cristo. É por isso que eu acho que é um processo. Eu acho que quando você está com Jesus e aí você peca ou você comete algum erro, você vai querer melhorar naquilo, entendeu? A gente precisa melhorar em muitas coisas. Então eu acho que todo dia a gente pode melhorar em algumas coisas, entendeu? E completando o que eu estava falando, a gente vai lutar contra a nossa natureza, né? Que a nossa natureza carnal é querer fazer as coisas que são contrárias à natureza divina. Então essa luta vai ser constante enquanto a gente estiver aqui nessa terra. A primeira carta de João, ela também apresenta algo que para mim é maravilhoso relacionado a isso. Que ele escreve de uma forma como um pai escreve para um filho. E ele escrevendo, ele diz o seguinte, capítulo 2, no primeiro verso: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, nós podemos cair em pecado, nós podemos em algum momento. Não devemos, mas nós podemos, no sentido não de que é liberado fazer isso. É bom deixar claro, né? Vai acontecer. Nós podemos, pode acontecer esse incidente. Tem essa possibilidade. Não no sentido de liberação, mas sim de, vamos dizer assim, um acidente. Possível. É possível. Senão o pessoal vai dizer, o David está ensinando lá que pode. Podemos pegar. Mas pode acontecer de cairmos em pecado. Só que o próprio João diz, olha, não esqueça de Cristo. Se pecar, levanta, pede perdão, se arrepende disso e segue. Não fica remoendo essa questão, não fica voltando sempre nisso. Se Cristo perdoou, deixa para trás e segue. Não volta mais naquele erro. É como Cristo falou para aquela mulher adúltera: olha, segue, vai e não peques mais. A vida segue daqui para frente. E se errar é um erro ao alvo, que nem eu estava vendo uma pregação do pastor Ivan Saraiva. Ele fala que uma das palavras em grego referente ao pecado, o significado é exatamente esse: errar o alvo. Você não erra o alvo assim, eu vou errar o alvo. Você erra o alvo tentando acertar, mas acaba que você acaba desviando um pouco o percurso ali. Então o pecado é exatamente isso que vocês falaram. A gente não é liberado, mas a gente tem que fazer de tudo para não pecar. Agora, o conceito de salvação, para a gente encerrar, é algo realmente transformador. Porque se eu não tenho esperança de salvação, então para que eu vou querer seguir um Deus que não me oferece salvação? Não é mesmo? Ou seja, Deus, ele oferece sim a salvação ao ser humano. Ele oferece uma saída para aqueles problemas. E o principal, ele demonstra cada dia mais, através de Cristo, o quanto ele quer nos ver salvo. E isso para mim é um maravilhoso.
Então esse foi mais um podcast do canal Além da Cruz. Agradecemos a todos e que Deus abençoe. Ele ainda tá gravando. Ainda tá gravando.